Boa noite. Boa noite. O Movimento Passe Livre realiza sexto ato contra aumento nas tarifas do transporte público. Balanço do governo Alckmin mostra queda em todos os índices de criminalidade do ano passado. Lobista Júlio Camargo afirma que emprestou jatinho para José Dirceu mais de 100 vezes. Justiça aceita denúncia contra dirigentes do grupo JBS e do Banco Rural por crime financeiro. O governo do estado de São Paulo comemora redução nos índices de criminalidade. Pela primeira vez desde 2001, todos os índices tiveram queda. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a redução mais expressiva foi no número de homicídios, com uma diminuição de quase 13%. A quantidade de homicídios dolosos, quando há a intenção de matar, foi a menor registrada em 15 anos. Considerando um grupo de 100 mil habitantes, no estado, a redução foi de mais de 13%. Já na capital, no ano passado, a queda foi de quase 13%. Foram registrados 140 assassinatos a menos que em 2014. E pela primeira vez, desde o início da realização do balanço, o total de homicídios dolosos ficou abaixo de 1.000 casos, 991. O estupro também teve diminuição de mais de 7% em todo o estado e de quase 9% aqui na capital. O roubo de veículos teve o menor registro de casos desde 2010. No estado, entre 2014 e 2015, a redução foi de mais de 20%, ou seja, mais de 20 mil veículos. Já aqui na capital, mais de 11 mil veículos deixaram de ser roubados no mesmo período. Para o governo, tamanha diminuição se deve à alteração da Lei dos Desmanches, de julho de 2014, que inclusive pode ter impactado na redução de outros crimes. É o caso do latrocínio, o roubo seguido de morte. Em 2015, a redução foi de quase 8% em relação a 2014 em todo o estado. Na capital, a queda foi de quase 20%. Em relação aos roubos de veículos, é o primeiro ano em que nós podemos contabilizar já com a nova legislação, com as operações que são feitas semanalmente, com a fiscalização de mais de 1.000. Isso é muito importante salientar, mais de 1.000 desmanches, mais de 700 desmanches ilegais foram fechados. E você atacando o receptador, você atacando aquele que recebe o veículo, você acaba estrangulando a cadeia criminosa e acaba diminuindo o número de veículos roubados. São baleados em troca de tiros durante perseguição policial nessa madrugada. O caso aconteceu próximo ao aeroporto de Congonhas. A perseguição começou no Jardim Miriam, bairro da Zona Sul, quando os criminosos roubaram um carro prata. Enquanto a polícia perseguia os suspeitos, uma outra equipe de PMs fez um cerco na Avenida Washington Luiz. Durante a fuga, os bandidos bateram em 4 carros e, quando pararam, começou o tiroteio. A troca de tiros assustou os motoristas que passavam pelo local. 3 suspeitos foram baleados. Eles foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados a hospitais da região. Mas um não resistiu e morreu. O carro roubado ficou com marcas de tiros na lataria e nos vidros. 2 armas foram apreendidas. Operação Lava Jato, lobista Júlio Camargo depõe e afirma que o ex-ministro José Dirceu fez 113 viagens em seus jatos em 2010 e 2011. Ouvido pelo juiz Sérgio Moro, o lobista disse que esses voos foram abatidos de uma conta de R$1 milhão de propinas que o ex-ministro teria a receber referente ao esquema de corrupção na Petrobras. Camargo apresentou uma planilha com todos os dados. Dirceu está preso no Paraná desde agosto do ano passado e será ouvido na sexta-feira. Ele nega ter recebido propinas. A defesa admite o uso das aeronaves, mas considera haver erros na planilha de Camargo. Na delação premiada, o lobista afirma que as somas pagas ao ex-ministro chegaram a R$4 milhões. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre as investigações da Operação Lava Jato. O Petrolão repete uma fatalidade do Mensalão. O escândalo revela uma corrupção acéfala, uma espécie de máfia sem capo. Os investigadores da Lava Jato se perguntam onde estão os chefes.
Ao interrogar Lula no mês passado, o delegado da Polícia Federal, Josélio Souza, quis saber quem foi o responsável pela nomeação de Renato Duque, o ex-diretor da Petrobras que coletava propinas em nome do PT. Lula disse que não teve nada a ver com a nomeação de Duque. Ele explicou que os partidos políticos indicavam nomes para cargos públicos, esses nomes eram discutidos com os ministros das respectivas áreas e tudo desaguava na Casa Civil, então chefiada por José Dirceu, a quem cabia fazer a filtragem dos nomes e escolher os que deveriam ser nomeados. Na sexta-feira, José Dirceu, preso em Curitiba, vai depor ao juiz Sérgio Moro. A defesa de Dirceu informa que ele dirá nesse depoimento que quem indicou Renato Duque para a Petrobras foi o PT de São Paulo, não ele. A coordenação da indicação foi feita por Silvio Pereira, então secretário-geral do PT. É extraordinário o esforço que Lula e Dirceu fazem para se apresentar como coadjuvantes de um enredo em que são protagonistas. No tempo em que a política ainda se esforçava para fazer algum sentido, o PT era mais lógico. Lula era presidente da República, José Dirceu era o seu primeiro-ministro e nada se fazia no governo sem o consentimento dos dois. Hoje, a lógica perdeu o sentido. O que mais espanta não é o fato de Lula e Dirceu terem se transformado em políticos iguais aos outros. O espantoso mesmo é que o dinheiro e o poder tenham transformado os dois em políticos tão diferentes do que eles imaginavam ser. Boa noite. Ex-ministra da Casa Civil, Erenice Guerra, admite parceria com o ex-conselheiro do CARF, preso na Operação Zelotes. Erenice assumiu a Casa Civil no fim do governo Lula em 2010, quando Dilma Rousseff deixou o cargo para se candidatar à presidência da República. Ela foi ouvida na Polícia Federal em dezembro no inquérito que investiga um suposto esquema de corrupção para edição de medidas provisórias em favor do setor automotivo. Ela negou ter recebido oferta de propina para interferir em medidas provisórias. No entanto, admitiu parceria com José Ricardo da Silva, que era conselheiro do CAF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão do Ministério da Fazenda. O objetivo, segundo ela, seria resolver uma grande dívida tributária da empresa chinesa Huawei, gigante mundial no setor de smartphones. José Ricardo foi preso em outubro na Operação Zelotes. Ele é suspeito de tráfico de influência, corrupção, lavagem de dinheiro e extorsão. Questionada se a parceria era ética, a ex-ministra disse que José Ricardo não via impedimento em advogar contra o órgão para o qual trabalhava. Erenice admitiu ainda que, em 2011, conheceu Alexandre Paes dos Santos, um dos maiores lobistas de Brasília, também preso na Operação Zelotes. A ex-ministra disse que apresentou lobista a empresários. Erenice deixou a Casa Civil em setembro de 2010, após uma série de denúncias. Seu filho, Israel Guerra, foi acusado de participar de um esquema de tráfico de influência em que cobraria propina para facilitar negócios com o governo. O executivo investigado por suspeita de corrupção na merenda escolar de São Paulo afirma que o presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, do PSDB, ficava com parte da comissão. A acusação foi feita em depoimento pelo gerente de logística da COAF, a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar da cidade de Bebedouro, Carlos Luciano Lopes. Segundo ele, Capês recebia parte da comissão entregue ao lobista Marcel Ferreira Júlio por contratos superfaturados com prefeituras na venda de produtos da merenda escolar. Ele disse que os integrantes do grupo sob suspeita se referiam a Capês como nosso amigo e que nas eleições de 2014, o presidente da COAF, Cássio Chebab, cedeu um carro para a campanha do deputado Tucano. Segundo Lopes, o veículo ficou à disposição do comitê do partido por 3 meses. Uma força-tarefa coordenada pelo Procurador-Geral de Justiça, Márcio Elias Fernando Rosa, foi formada para investigar o caso. E de acordo com o jornal Folha de São Paulo, Cássio Chebab fechou um acordo de delação premiada com o Ministério Público. Ele já prestou depoimento e teria contado detalhes do esquema. O deputado Fernando Capês nega envolvimento com a cooperativa investigada. Sobre o carro que teria sido cedido para uso de sua campanha eleitoral, ele disse que não cuida dessas coisas, mas que irá checar a questão.
Movimento Passe Livre realiza 6º ato contra o aumento das tarifas do transporte público. Dessa vez, não foram registrados atos de vandalismo ou violência. Os manifestantes se reuniram na Praça da Luz, no centro da cidade, por volta das 5 horas da tarde. E logo a região ficou cheia de policiais. Viaturas, motos e homens da tropa de choque. Algumas pessoas foram revistadas e uma das entradas para o metrô foi fechada. A Secretaria Estadual de Segurança Pública chegou a sugerir um trajeto para os manifestantes, que não foi aceito. O Movimento Passe Livre considera meio absurdo a polícia querer impor um trajeto para a gente, impor um trajeto para os manifestantes. A escolha do trajeto é uma decisão política, que os manifestantes que estão na rua contra os 380 do governador e do prefeito, que tem que tomar essa decisão. Os manifestantes decidiram então fazer uma assembleia para definir qual o roteiro da passeata. E várias propostas foram apresentadas e votadas. A polícia não se opôs ao trajeto definido. O trajeto faz parte do que a gente propôs, então não há problema em fazer esse trajeto. Como o trajeto foi decidido de última hora, a polícia não conseguiu evitar, por exemplo, situações como essa. Olha, os manifestantes estão precisando passar no meio de muito lixo aqui no centro da cidade. Muitas pessoas foram pegas de surpresa pelo 6º ato do movimento Passe Livre contra o aumento da tarifa do transporte público. É complicado, né? Porque eles estão reivindicando o direito deles e prejudicando quem quer ir embora, quem quer chegar em casa já nessa loucura do trânsito de São Paulo. Dona Norma deu de cara com a manifestação e procurava pela filha. Encontrou a filha da senhora aí, não? Não dá para ver, tá um tumulto aí. O que você acha dela participar? Acho que é bom. São jovens, né? Eles têm que lutar mesmo, né? Tá muita bagunça nesse país, né? O ato terminou agora há pouco, por volta de 9 horas. No Facebook, o movimento Passe Livre anunciou que fará uma reunião na frente da prefeitura na quinta-feira, às 7 horas da noite. E convidou para o evento o prefeito Fernando Haddad e o governador Geraldo Alckmin. O juiz federal Valisney Souza Oliveira, responsável pela Operação Zelotes, determinou que a presidente Dilma Rousseff se manifeste até o dia 5 de fevereiro. Ela pode prestar esclarecimentos por escrito. Dilma vai falar como testemunha a pedido da defesa do lobista Alexandre Paes dos Santos, que está preso. O mesmo prazo foi estabelecido para outras testemunhas com foro privilegiado, como o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Neste caso, ele terá que ser ouvido pessoalmente. Justiça Federal de São Paulo aceita a denúncia do Ministério Público contra 9 pessoas ligadas ao grupo JBS e ao Banco Rural por crime contra o sistema financeiro nacional. Kátia Rabelo, ex-presidente do Banco Rural e já condenada no processo do mensalão petista, está entre os réus, junto com o atual presidente do banco, João Heraldo dos Santos Lima, e o presidente do grupo JBS, Joesley Mendonça Batista. Segundo o Ministério Público, em 2011, as empresas fizeram empréstimos entre si, no valor de 80 milhões de reais, em operações ilegais conhecidas como troca de chumbo. Nesse caso, 2 instituições financeiras de diferentes grupos emitem crédito por meio de operação triangular para beneficiar uma empresa do mesmo grupo, que iniciou a operação. A prática é proibida por lei. As Forças Armadas vão colocar 220 mil homens para visitar todas as casas do país para combater o Aedes aegypti, transmissor do Zika, da dengue e da chikungunya. O governo também irá distribuir gratuitamente repelentes para 400 mil mulheres grávidas do programa Bolsa Família. Essas iniciativas foram divulgadas ontem, depois que o ministro da Saúde, Marcelo Castro, do PMDB, se encontrou com a presidente Dilma Rousseff. Horas antes da reunião, Castro disse que o Brasil está perdendo feio a batalha contra o mosquito. Ele já tinha dito algo semelhante na sexta-feira passada. As afirmações desagradaram a presidente. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, OMS, considerou a fala do ministro como fatalista. Castro assumiu o cargo na mais recente reforma ministerial, com o objetivo de ampliar o espaço dos PMDBistas contrários ao impeachment. E agora vamos ao comentário de política com José Neumani Pinto. Eu vi, ninguém me contou, não li. Esse senhor aí disse, rindo numa entrevista coletiva, que torcia para que as mulheres fossem contaminadas pelo vírus da Zika,
para ficarem imunes e o governo, que está sem caixa, economizar na compra de vacinas. Aí você me diz, não está à altura do ministério. Não está. Só que agora ele disse uma obviedade que é verdadeira. O Brasil está perdendo a guerra para o Aedes aegypti, o mosquito que transmite esse monte de doença. Esse mosquito foi expulso do Brasil há 100 anos por Oswaldo Cruz, combatendo a febre amarela. Voltou por incompetência dos governos federais dos últimos anos no Brasil. Agora, a Dilma está descumprindo a sua função de presidente ao plantar notícias nos jornais de que ela está muito irritada com as besteiras que o ministro está dizendo, como se ela não falasse besteira, né? O problema todo é o seguinte, o ministro não tem culpa nenhuma do mosquito ter tomado conta do Brasil. E a Dilma mente tanto que não quer que um subordinado dela fale uma verdade que a desagrade. Essa tentativa de tornar esse ministro abaixo do nível do pré-sal para ocupar qualquer ministério, transformá-lo num bode expiatório, é um truque sujo, é um truque imundo. Esse cara não tem nível para ser nada. Mas não é ele o culpado por coisa nenhuma e não deve ser obrigado a mentir. O que ele já falou de absurdo a respeito de Zika, de Aedes aegypti, não supera o que a própria Dilma diz, porque ela chegou a contar para nós todos, para o povo brasileiro, que o vírus era transmitido pelo ovo do mosquito. E eu vi também Dilma dizer que o vírus Aedes aegypti transmitido pelo mosquito Zika. Coisas desse tipo não recomendam o seu impeachment, mas mostram claramente que ela não está cuidando do beabá, porque só cuida, só trata de evitar o impeachment. Da mesma forma que a oposição só trata de fazer esse impeachment valer e, para isso, fala até na pataquada absurda de extinguir o PT. Estamos no mato, não sem cachorro, mas acuados pela cachorrada. E eu volto aqui quinta para continuar essa novela sem fim. Direto ao assunto e em té. Choveu forte na zona norte de São Paulo agora à noite. O Centro de Gerenciamento de Emergências chegou a decretar estado de atenção para alagamentos em bairros como Santana, Tremembé e Casa Verde. E as chuvas devem se intensificar por aqui nos próximos dias. Vamos à previsão para o estado com Luciana Magalhães. A frente fria que está no sul do Brasil chega à costa paulista amanhã. Ela aumenta as áreas de instabilidade e o oeste e sul do estado já sentem os efeitos dessa mudança logo pela manhã, quando começa a chover. E essa chuva se intensifica a partir da tarde. Em Marília, máxima amanhã de 31 graus. Já no norte paulista, sol pela manhã com pancadas de chuva à tarde e máxima de 34 em Ribeirão Preto. E em toda a faixa leste, o sol brilha forte pela manhã, faz calor e a chuva pode vir forte à tarde e à noite. Máxima de 32 graus em Campinas. Os próximos dias aqui na capital serão de sol pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e também à noite. Com o aumento da nebulosidade, a temperatura não sobe tanto, ficando em 30 graus amanhã, 28 na quinta e 26 graus na sexta-feira. Em reunião hoje, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, decidiu fazer alterações no sistema de bandeiras tarifárias que são usadas para cobranças extras na conta de luz. Com isso, as contas podem ficar mais baratas já a partir do dia 1º de fevereiro. Ficou decidido que a bandeira vermelha terá dois patamares, um mais barato ao custo de R$ 3,00 por 100 kWh e o outro mais caro, de R$ 4,50, também por 100 kWh. Os valores das bandeiras dependem das usinas térmicas que são acionadas em cada região para o fornecimento de energia. De acordo com a ANEEL, o consumidor brasileiro deve ter uma redução de 3% na conta de luz. A seguir, encontro histórico. Papa Francisco recebe o presidente do Irã no Vaticano. E naufrágio nos Estados Unidos. 13 brasileiros são resgatados de iate que afundava na Flórida. Tá vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda.
Sabe por quê? Porque eu tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran há muito tempo. Calcitran combate a osteoporose e a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um cálcio qualquer. Tome Calcitran. Com Calcitran você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos Calcitran. Por isso, somos duros na queda. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Você dedicou noites, abriu mão dos finais de semana e até perdeu o namorado. E se você que fez o Enem perder o prazo de inscrição do FIES, além de perder a chance de definir o seu futuro, você vai perder noites de novo, vai perder finais de semana de novo, você vai perder até o namorado de novo. E perder o namorado de novo não dá, né? Não perca o prazo de inscrição e siga o caminho de oportunidades. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Tá vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran há muito tempo. Calcitran combate a osteoporose e a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um cálcio qualquer. Tome Calcitran. Com Calcitran você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos Calcitran. Por isso, somos duros na queda. Hoje no Todo Seu vamos desvendar os mitos e verdades sobre as calorias. Tá de dieta, bonitinha? E você, bonitão? Então confira no programa. Tem os fuxicos dos famosos com Esther Rocha. Tô esperando. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Treze brasileiros são resgatados após naufrágio de um iate na Flórida. Estavam na embarcação 6 passageiros, 6 tripulantes e o capitão. Essas imagens da Guarda Costeira Americana mostram o momento do naufrágio. A Guarda Costeira conseguiu fazer o resgate 25 minutos antes de o iate afundar completamente em uma zona de águas profundas. O iate tinha como destino as Bahamas. Ainda não se sabe o que causou o acidente. O Papa Francisco recebeu o presidente do Irã e pediu que o governo de Teherã trabalhe pela paz no Oriente Médio e combata o terrorismo. A visita de Hassan Rouhani foi a primeira de um chefe de Estado iraniano à Europa em 17 anos. A audiência estava agendada para novembro, mas foi adiada por causa dos atentados em Paris. Francisco e Rouhani conversaram por 40 minutos. O Vaticano elogiou o tom mais moderado do Irã desde a eleição de Rouhani e saudou o acordo com as grandes potências sobre o programa nuclear iraniano. De acordo com o comunicado da Santa Sé, o Papa pediu que o Irã ajude a promover soluções políticas no Oriente Médio, com destaque ao combate ao terrorismo e ao tráfico de armas. Para quem pensa que o paulistano não tem samba no pé, uma exposição de fotografias prova o contrário. A mostra conta a história do Carnaval de Rua de São Paulo com registros dos cordões e blocos mais antigos da cidade. Nascer no dia 2 de dezembro, o Dia Nacional do Samba, e ser fundador de uma das principais bandas do Carnaval de Rua de São Paulo não pode ser coincidência. Pelo menos é o que pensa o seu Candinho, o predestinado do samba. Jornalista, ele fundou em 1982, na redação do antigo Jornal Popular da Tarde, a banda Candinho e Mulatas. Desfila até hoje no Bexiga e no Centro. A estreia foi no maior estádio da capital. E coloquei a partir de 1981, desfile que nós fizemos inaugural no estádio do Morumbi. Isso é curiosidade, para 100 mil pessoas, Corinthians 2, Santos 2. A história do Carnaval de Rua da capital paulista é cheia de curiosidades. Você sabia, por exemplo, que a primeira banda surgiu por causa de uma picuinha entre São Paulo e Rio? Os cariocas diziam que os paulistas eram pobres no samba. Os cariocas diziam que bloco em São Paulo, bloco carnavalesco de São Paulo, era bloco de concreto, que cordão carnavalesco era cordão de isolamento, que banda era banda de maçã. A resposta foi a Bandalha, grupo fundado pelo carnavalesco Carlos Costa e o dramaturgo Plínio Marcos.
Em 1974, se tornou a Banda Redonda, que saía pelo centro da cidade na segunda-feira anterior ao Carnaval, reunindo atores, jornalistas e músicos. Carnaval é festa, Carnaval é música, mas é também memória. E para que todas essas boas histórias não se percam com o tempo, foi montada a primeira mostra de blocos e bandas pioneiras do Carnaval de Rua de São Paulo. Aqui, ó, o Carnaval já começou. A iniciativa é da ABASP, a Associação das Bandas Carnavalescas de São Paulo, e traz informações e fotos dos 12 grupos associados que construíram o Carnaval de Rua. O que a gente gostaria de chamar é todos os trabalhadores que no dia a dia se sacrificam tanto e diante da crise, esquecer um pouco desse estresse da crise que nós estamos passando, relaxar durante o Carnaval e depois tomar com a corda toda o desenvolvimento do país novamente. A primeira mostra dos blocos e bandas de Carnaval de São Paulo pode ser vista até o dia 12 de fevereiro, das 9 da manhã às 5 da tarde, na Associação Comercial Distrital Centro, no bairro da Liberdade. A entrada é gratuita. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite para você. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Daqui a pouco, 11h30 da noite, Paula Vilhena descobre o universo por trás das nossas gargalhadas em humor.docs. Assista agora, Todo Seu.